Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de junho. Um mês onde a bolsa teve uma forte valorização, quase 9%, de certa forma refletindo algo que eu já tinha comentado no nosso call do mês anterior, que é um certo alinhamento das estrelas em favor do cenário doméstico. Tá? Acho que o cenário está ficando de fato mais benigno, e de onde vêm os elementos para esse cenário um pouco mais benigno. De certa forma, o arcabouço fiscal como uma medida de controle de fato dos gastos públicos. A gente está falando aqui que ele estabelece um teto de 2,5%, mas, por outro lado, ele precisa de mais arrecadações, mais arrecadação para ser crível. Tanto que no primeiro momento você viu a NTN-B fechando e a bolsa caindo, porque no final das contas, mais arrecadação significa que as empresas, o PIB brasileiro vai ter mais arrecadação, vai ter que pagar mais impostos. Nos últimos 2 meses, de certa forma, você teve uma mudança aqui nas expectativas de crescimento do PIB. Pelo terceiro ano consecutivo, o PIB vem surpreendendo positivamente. A gente começou o ano achando que o PIB crescia menos de 1%, 0,6%, e já revisamos nossa projeção para 2,2%, com até diria que um viés de alta. Tá? Então, com mais PIB, grande parte o próprio arcabouço fica mais crível, porque grande parte desse delta de arrecadação já vem naturalmente pelo maior crescimento do PIB. Tá? Já é o quinto mês consecutivo de GPM negativo, uma forte deflação aqui na inflação de atacado, começando a contaminar aqui as expectativas para o IPCA. 2 meses atrás a gente achava que o IPCA desse ano seria alguma coisa como 6%, já o último número do Focus já está indicando um número ligeiramente abaixo de 5%, o que nos faz pensar novamente aqui num ciclo de queda de juros já se avizinhando nos próximos poucos meses. Tá? Isso tudo, gente, também com a postura mais construtiva do Congresso, onde o Congresso se posicionou muito forte em favor da agenda positiva do governo. Então, o trâmite do arcabouço está sendo super rápido, o trâmite da reforma tributária também tende a ser rápido. Então, o Congresso se aliando à pauta positiva do governo, mas barrando a pauta das contras-reformas. Por exemplo, o decreto do saneamento, o Congresso a Câmara já reverteu e o Senado está indicando a mesma coisa. Já não se fala mais em rever a independência do Banco Central e já não se fala mais, teve uma notinha recente nas últimas 2 semanas, já não se fala mais em mudar das estatais. Tá? Então, isso tudo nos traz uma conjuntura muito favorável em um ambiente onde a bolsa se encontrava extremamente depreciada. Estava 2 desvios padrões da média histórica. Com essa alta recente dos últimos 2 meses, já se encontra aqui mais próximo de um desvio padrão abaixo da média histórica, que ainda é bastante representativo. Tá? Eu acho que ainda tem esse movimento de alta da bolsa, ainda tende a se estender ao longo do ano. E eu diria, inclusive, que a gente tem aí uma janela de revisão positiva de lucro para os próximos meses, com esse crescimento do PIB acima do que antes estava sendo esperado e com o avizinhamento aqui do ciclo de baixa de juros. Tá? Então, é esse o cenário que eu gostaria de compartilhar agora para iniciar esse nosso call. E aí vou dividir com vocês alguns slides para a gente passar aí no detalhe do que foi esse último mês para os nossos fundos. Tá? Então, começando aqui pelo long and short, uma performance forte, 1,82%, 170% CDI, tá? Após ali um mês forte também de maio. Com isso, a gente está praticamente buscando aqui a performance, o CDI no ano. Tá? A gente tinha ficado bastante para trás ali no começo do ano, em março e abril, e aí estamos recuperando aqui essa performance mais próxima do CDI. Tá? Quando olha aqui em termos de exposição bruta, ajustada na casa de 55%, a gente está mais confortável de colocar um pouco mais de risco no fundo.
9,20 aqui de exposição líquida, quando ajustada por beta já mais na casa de 12%, tá? Principais destaques de resultado no mês de junho: ação long contra o índice, com destaque aqui positivo para BTG, Petrobras, Energisa, seguido aqui de pares, Porto Seguro contra BB Seguridade, um destaque positivo, Banco do Brasil contra Bradesco, direcional contra MRV. Ação direcional, destaques aqui para Cury, CPFL, são os dois principais destaques positivos. Destaque negativos aqui para a posição em Vamos, que passou por um processo aqui de follow-on, uma oferta nesse último mês, tá? Destaque aqui em ação short contra o índice, ação São Martinho e Armac, dois destaques positivos, mas a estratégia como um todo com menor contribuição este mês. Quando a gente fala aqui do Claritas Valor, a gente conseguiu acompanhar essa forte alta no mês, praticamente, em geral, quando você tem uma alta muito forte, o fundo tende a ficar um pouquinho para trás. Esse mês a gente conseguiu, dessa vez a gente conseguiu acompanhar, então 8,30% de alta contra 8,87% do IBX. No ano, estamos aí um pouco menos de 1% abaixo do IBX, 5,68 contra 6,59, tá? Destaques positivos aqui no mês: Banco BTG 1,29, Petrobras, CPFL, Banco do Brasil, Cury, Itaú, Direcional e apenas Vamos como destaque negativo. Já havia mencionado esse processo de follow-on num time que a gente achou um pouco inapropriado, terminou comprometendo um pouco a performance da ação, tá? No ano, principais destaques aqui: finanças e bancos com 4,30, aqui uma grande contribuição de Banco BTG, construção, tanto quanto direcional, petróleo e gás, Petrobras, praticamente só Petrobras aqui com destaque, real estate e malls, elétricas, transportes, assim sucessivamente. Destaques negativos para siderurgia e metalurgia e mineração, tá? Vamos lá, aqui as principais movimentações na carteira do valor. Aumentamos um pouco aqui o tema exportadora, mas porque a gente está com a visão de aumentar a exposição em Minerva, tá? Então a gente aumentou Minerva para uma posição de 2,80 e terminamos de zerar a posição em CBA, tá, esse mês. O tema commodities exportadoras contribuiu com 1,88% do resultado do fundo, com um grande destaque positivo aqui para Petrobras, tá? Mesmo que no último dia a Petrobras devolveu um pouco da performance, porque você teve uma situação onde ela baixou o preço da gasolina, meio que concatenando ali com a reoneração. Na nossa cabeça foi diria que um yellow flag, uma bandeira amarela aqui, mas a gente acha que ainda estaria dentro da banda de paridade de preços, tá? Então é apenas uma bandeira amarela. Outro destaque positivo foi a PetroRio, nossa segunda posição aqui no tema petróleo. Quando a gente olha aqui o tema valor, destaques positivos aqui vindo de CPFL, tá? Banco do Brasil, são os dois principais destaques positivos. Inclusive Banco do Brasil, a gente faz uma pequena redução, trocando aqui, aumentando um pouco Itaú, tá? Então no começo do mês a gente tinha Banco do Brasil com uma maior exposição em bancos, agora passa a ser Itaú, basicamente, gente, realizando um pouco de lucros aqui em Banco do Brasil. Vale a pena também comentar Porto Seguro, apesar de ser uma posição pequena, uma contribuição expressiva aqui de resultado, com um crescimento de 20% no mês. O Porto Seguro está passando por um processo de revisão, de ajuste nas expectativas de lucro, tá? A gente conseguiu ler esse movimento antes e nos posicionarmos. Os números da SUSEP
corroboram essa nossa visão de que, de fato, o lucro tende a ser significativamente maior do que a gente está vendo hoje nos consensos, tá? Aqui no tema cíclicos domésticos, principais destaques de resultado aqui: Cury subiu 16% aqui no mês, contribuindo com 0,60%. Própria Direcional subiu 12,5%, mesmo tendo feito uma oferta, tá? Estando nesse processo de fazer um follow-on. Então, uma contribuição aqui bem significativa. Em termos de movimentação, reduzimos um pouquinho aqui a exposição em JHSF e reduzimos um pouquinho a exposição em Renner. Renner, basicamente, a gente foi bem rápido quando saiu a notícia de que o governo estaria zerando a alíquota de importação abaixo de $50. A gente tinha aumentado não muito tempo atrás, performou bem. Resultado do segundo trimestre não vai ser muito bom. Teve esse evento desfavorável aí dessa questão da desoneração da importação abaixo de $50. A gente optou por reduzir um pouco, deixa vir um segundo trimestre, vamos entender exatamente a dinâmica do que está por vir, a gente eventualmente volta a aumentar, tá? Aí, vindo aqui para crescimento, destaques positivos aqui em açaí, performance aqui de 28%, uma boa contribuição, mas o principal destaque positivo aqui veio novamente de Banco BTG, subindo aqui 20%, contribuindo aqui com 1,29 no mês. Aqui a gente também optou por realizar um pouco de lucros, colocar um pouquinho no bolso, tá? E destaque negativo, eu diria que foi a Vamos, nesse processo de follow-on. O processo de follow-on, ao longo do processo, a empresa, de certa forma, já sinalizou um segundo trimestre aquém do que das expectativas do mercado e das nossas expectativas também, tá? Então isso também contribuiu para essa performance um pouco mais fraca. Seguimos bastante confiantes no case de longo prazo, apenas eu acho que o segundo trimestre vai marcar um momento um pouco mais fraco da companhia, mas nada que você não recupere ao longo do ano, tá? E uma novidade aqui na carteira, voltamos, uma posição pequena, mas voltamos aqui para a Movida. É sempre mais difícil voltar depois de a gente ter estopado ela no passado, mas conversando com a empresa, conversando com o CEO, a gente entende que eles estão conseguindo fazer um movimento muito forte de readequação da estrutura de capital, reduzindo substancialmente numa velocidade muito acima do que a gente tinha imaginado o custo da dívida. Eles estão recomprando os bonds que eles têm lá fora, tá, para alguma coisa como entre 65% e 70% do valor de face, oferindo um ganho relevante. Com esse ganho, eles estão desmontando o swap que transformava essa dívida numa dívida muito cara, 160% do CDI. Então, eles estão conseguindo fazer isso ao mesmo tempo que emitindo novas dívidas aqui no Brasil, com destaque uma dívida, um CRI de 500 a 600 milhões de reais, que liquidou agora no começo de julho, com custo de dívida entre 1,5 e 1,8. Na verdade, é uma tranche a 1,5 e uma outra tranche a 1,8. Então, extremamente competitivo. Também estão captando uma dívida bancária aqui na casa de 200 milhões de reais, na casa de CDI mais 2. Tá? Então, de fato, gente, eles estão mudando muito rapidamente a dinâmica de custo de dívida, sem contar todas as melhorias operacionais que a gente está percebendo eles fazerem. Tá? Então, a gente volta a ter uma pequena exposição aqui em Movida no mês de junho. Tá? Falando agora um pouquinho do long bias, uma performance também muito forte, 7,1% em junho, no ano 6,5%, 6,54%, tá? Lembrando aqui a estrutura do nosso fundo long bias, ele deriva uma carteira vindo do valor, tem 45% de exposição bruta vindo do long and short, tá? E uma estrutura de puts and calls, aqui na verdade a put de Bovespa está na casa de 20%, para o net exposure aqui na virada do mês, na casa de 85%, tá? Assim, a gente veio aumentando o net exposure nos últimos 2 meses.
Falando um pouquinho aqui dos principais temas, de certa forma eu já comentei um pouco. De Petrobras, vale mencionar uma vitória de uma ação trabalhista que poderia ser uma draga muito grande no resultado da empresa, 47 bilhões de reais. Tá? E o que eu já havia mencionado ali do preço da gasolina. De uma maneira geral, gente, câmbio valorizando e commodities um pouco para baixo nesse mês novamente, tá? Tema valor, eu acho que o principal destaque aqui é a CPFL, acho que vale mencionar. Ao longo do mês, o Ministério das Minas e Energia soltou uma consulta pública com um debate sobre a questão da renovação das concessões de distribuição. Tá? Aqui existe um debate muito grande se essa renovação será onerosa ou não. Se as empresas terão que ter alguma contrapartida financeira para terem o direito de ter uma renovação. Esse debate, na nossa opinião, ele é muito mais tranquilo do que o debate vai renovar ou não vai renovar. Tá? Então, como todas essas empresas que estão na nossa cobertura são empresas de qualidade, que já passariam ali do threshold mínimo de qualidade para a renovação, a gente está discutindo aqui uma questão menor de onerosidade, quanto seria essa onerosidade. Eu acho que o impacto financeiro nas empresas tende a ser muito, muito reduzido e, consequentemente, acho que o mercado reagiu positivamente à abertura dessa consulta pública. Tá? Eu já mencionei, ele fez uma oferta, um follow-on, 868 milhões de reais de oferta primária a R$11. Tá? Notícias favoráveis também vindo aqui do FGTS para o segmento de Minha Casa Minha Vida, contribuiu positivamente com a performance de Cury e direcional. Tá? E aí o fator negativo foi a questão da isenção do imposto de importação para importações internacionais até $50, tá? Que, de certa forma, foi o que fez a gente reduzir um pouco a exposição em lojas Renner. Gente, é isso que eu teria para dividir com vocês hoje sobre a performance do mês de junho, e nos colocamos aqui à disposição qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado.